Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo, Colossenses 2:6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa situação difícil, numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe observam a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam a alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos de bênçãos, é necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados,
para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. O assunto hoje é muito interessante. Talvez esteja ruim para vocês verem aí, mas faz um esforçozinho. Eu não devo adaptar um novo projeto. A respeito do que a gente viu sobre as práticas africanistas, né, animistas, o Alírio faz um comentário que eu acho muito interessante, sabe? Porque é algo que toca muito de perto, principalmente as pessoas que são médicos. E também aqueles que participam de reunião mediúnica. É um assunto que já foi debatido aqui entre nós e já foi causa de ter uma certa polêmica, mas uma polêmica bastante construtiva. E que a gente vai retornar um pouco sobre isso, porque isso faz parte do esclarecimento que a gente precisa ter e viver do ponto de vista da doutrina. Porque a coisa não deve ser só analisada no contexto que a gente está vivendo no momento. É um ato que está sendo assim, divulgado e explanado em toda a doutrina espírita, porque é uma das coisas que gera conflito dos princípios doutrinários. E é algo que faz com que o movimento espírita se distancie um pouco da doutrina. Então isso tem que ser muito bem analisado, porque vai entrar em pauta, entende? A orientação que a gente vai ter que participar a respeito de como a gente deve assumir diante dos outros e diante de nós mesmos essa questão que vai ser debatida. Então ele diz o seguinte: outra vertente de superficialização, isso fora as duas que a gente está vendo, tá? Aqueles que praticam o espiritismo sem espíritos e aqueles que praticam a apometria. Estou falando outra corrente. Outra vertente de superficialização se refere ao africanismo dentro do movimento espírita, onde dizem que as práticas africanistas são necessárias, porque são espíritos muito simples, que foram escravos e que precisam ser atraídos para os centros espíritas. Temos uma editora que só publica livros nesta área, com alguns médios especializados no assunto. Isto visa desviar o movimento da base doutrinária, que é a codificação kardeciana e não o mediunismo. Então, é sobre esse tema que a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Da presença de entidades que participaram aqui no Brasil das seitas que vieram da África, onde se exercitava muito o mediunismo. Então se fala muito isso, entende, de entidades tipo Preto Velho, tipo Caboclo, tipo entidades Exu, essas coisas todas, entende? Que está adentrando dentro do movimento espírita. Isso que ele fala aqui de ter editoras exclusivamente para isso, isso é verdade. Eu tenho um confrade meu lá no Pernambuco que escreve só desse jeito. E eu digo mais, hein? Eu sei porque eu vi o relato dele. Inclusive as psicografias dele ele está fazendo agora digitando no computador. Não é psicografia que pega a caneta e escreve mais velho, é por digitação. Sabe?
Então, eles potencializam muito esse trabalho dentro das práticas mediúnicas nas casas espíritas. E encontram, entre aspas, justificativas para que esses irmãos venham a trabalhar, dizendo que sofreram muito na vida, como se a gente não tivesse sofrido. Eu não estou querendo comparar o nosso sofrimento com o dele, não é questão disso, entende? Mas a gente também não deve supervalorizar a coisa. Tá? E que eles trabalham para o bem. Não estou dizendo que trabalham para o mal. Mas se você trabalhar para o bem, com ignorância do que você está fazendo, você termina fazendo o mal. Porque você pode pecar não só por querer fazer o mal, mas muitas vezes por ser conivente com o mal. O espírito sofre por todo o mal que faça, ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. No mandamento que Jesus deixou para a gente, depois de amar a Deus, Ele falou para a gente de amar ao próximo como a si mesmo. Antes de amar o próximo, eu tenho que aprender a me amar. Se eu não aprendi ainda a me amar, e ainda convivo com as minhas dores e meu sofrimento, como é que eu posso amar o próximo? Então são coisas que a gente tem que parar para analisar. Se a gente padece de ilusões quando a gente está na carne, o dever nosso é sair das ilusões, pelo menos quando chegar no mundo espiritual. Ou eu vou continuar vivendo de ilusões? Então são coisas que você tem que parar para analisar. E eu falo disso, entendeu? Não é para que vocês fiquem pensando a entidade que vem se comunicar. Porque a maioria dos problemas são os preconceitos do médium que vai atrair essas entidades para cá. A gente já analisou várias vezes, entende, a situação de espíritos simpáticos. São espíritos que, o nome já diz, né, simpatizam conosco e nós simpatizamos com eles. E muitas vezes a gente fica alimentando essa simpatia nesses irmãos, levando ele na ilusão em que eles têm que continuar como escravo, têm que continuar como um preto velho que sofria, entende? Tem que continuar com aquelas marcas da encarnação anterior. Puxa, será que eles não têm o direito de evoluir? Onde está esse sentimento de caridade que a gente tem que ter para com eles? Se somos nós mesmos que estamos fazendo isso para que eles continuem se comunicando desse jeito. Na doutrina espírita, essas coisas não cabem, isso é antidoutrinário, sabe? Poxa, assim, muitas vezes a gente vai trabalhar em reunião mediúnica para esclarecer os que sofrem. São dois tipos de entidades que você vai esclarecer em reunião mediúnica: os que sofrem e os revoltados. Não tem outro. Ou está do lado, ou está sofrendo, ou é revoltado. Os que sofrem é os que levam as marcas da vida na Terra e continuam sofrendo das ilusões do mundo espiritual. Esses irmãos vêm para se comunicar e a gente esclarecer, mostrar para eles um novo ponto de vista, que eles precisam se direcionar na vida. Diante de qualquer atividade mediúnica, eu sempre falei para vocês, é igual a gente trata no nosso consultório, são 4 coisas que você tem que visar. Você acolher, você consolar, você esclarecer e você direcionar. Quando eu pego meus pacientes que eu estou atendendo lá, essas 4 coisas a gente coloca em prática para poder ajudar. Esses irmãos, quando vêm em sofrimento, com ilusões que tinham na carne, eles precisam sair das ilusões da carne, de uma maneira que devem ser acolhidos, consolados, esclarecidos e direcionados a um caminho melhor. Como é que eu posso dizer que eu estou fazendo isso se eu estou aprisionando a entidade a que ela continue se comunicando na forma que ele sofreu tanto na carne? Gente, essas coisas a gente tem que parar para pensar, sabe?
Porque eu volto a dizer essa frase de Kardec, que é uma frase profunda, entende? A caridade não exclui a razão, o bom senso e nem a prudência. Você não pensa que você está fazendo a caridade sendo irracional, não agindo com lógica. Não pensa que você vai estar fazendo caridade fora do bom senso. Porque bom senso, eu já falei para vocês, discernimento é a capacidade que eu tenho de escolher as coisas e separar, entende? Isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso presta, isso aqui não presta. O bom senso vai dizer, eu vou ficar com o que presta. Não pense que você vai estar praticando a caridade faltando o bom senso. E muito menos você sendo imprudente. Então o que é que a gente vê? A gente vê a maioria dos encarnados, que são os médios, dificultando o despreendimento e o esclarecimento desses irmãos que padeceram. Olha, põe na cabeça, gente, nós estamos em 2024, meu. A escravidão acabou em 1898. Pô, meu, faz mais de um século, meu. O pessoal está lá do mundo espiritual, mais de um século, 124, 126 anos. Será que em 126 anos não dá para a pessoa ser esclarecida, consolada, bem acolhida e direcionada para um campo melhor na vida? Ah, não, ser preto velho tem que ser preto velho, está entendendo? Então vai passar 200, 300, 400 anos e ele não tem que ficar com as marcas da sua dor, com as marcas do seu sofrimento. Isso cabe na cabeça de uma pessoa que pensa? Não cabe, gente. Não cabe. Aí eu fico me perguntando, por que é que os médios fazem isso? Porque o problema é do encarnado. Aí depois eu ainda fico pensando de uma maneira mais profunda. Pô, meu, se ele trabalha no caminho do bem, a primeira escala do caminho do bem, dos espíritos, no caminho da evolução mesmo, são espíritos benevolentes, que benevolentes é que praticam o bem, fazem o que é bom para os outros. Pô, se eles fazem o que é bom para os outros, 124, no mínimo. No mínimo. Porque muitos morreram há muito mais tempo do que isso. Muitos já foram libertados há muito tempo, mais anos do que isso. Então, se ele que faz o bem, se ele pratica o que é bom, será que ele não vai receber de Deus algo para ele ser direcionado a um caminho melhor? Ou será que esses médios estão sendo ludibriados por entidades do outro lado? Pode falar. E eu quero que fale, porque esse é um assunto que é muito importante. Assim, minha ignorância. Não, pode falar. Porque assim, tem gente que vai nesse centro de umbanda, que tem preto velho, não sei o que, lá para fazer tratamento. Como é que funciona isso? Quer dizer, quem que está... Vou chegar lá. Fica tranquilo que eu vou chegar lá. Eu estou falando primeiro do trabalho dentro da doutrina espírita que a gente está praticando. Entende? E eu estou querendo que vocês pensem a respeito disso. Entende? Porque a maioria das vezes são os próprios médiuns que perpetuam isso. O que a gente tem que se questionar é que tipo de entidade é essa que está trabalhando desse jeito e que a gente sabe que tem uma influência mais do médium do que a própria entidade. E até que ponto eu estou levando ilusões para que espíritos que ainda não são tão bons, nem são tão evoluídos, a se mascararem desse jeito. Entende o que eu estou falando? É isso que eu quero que vocês compreendam. Porque, como eu estou falando para vocês, o maior problema que eu vejo não é desses irmãos que padeceram, que sofreram do problema da escravidão. Não, esses, eu tenho certeza, a grande maioria deles, em nome da misericórdia divina, já foram esclarecidos. Com certeza já foram. Sendo que tem muitos médicos que ainda aprisionam eles desse jeito. É isso que eu quero que você entenda.
que o problema é do movimento espírita. Não é problema de Deus nem da espiritualidade. O maior problema é nosso, é do movimento. Então os médios que têm que se conscientizarem disso. Kardec, no livro dos médios, ele fala, a maioria dos médios recebem espíritos simpáticos. Ele fala, tem um capítulo só para analisar mensagens mediúnicas. Aquilo ali, eu já falei para vocês, todo mundo tinha que ler. Porque aquilo não só cabe para médio ostensivo, cabe para médios como nós, que somos médios intuitivos. Que tipo de pensamento está nos chegando? Porque é a mesma coisa. Tá? Então, que a pessoa pare e analise. Porque ele fala isso, se o médium fizer um esforçozinho a mais, ele vai receber mensagens muito superiores, porque o esforço de ascensão que ele faz com que espíritos superiores, vendo o esforço dele, se rebaixem ao ponto de entrar em contato com eles e estimulá-los para que eles continuem fazendo esforços evolutivos. O maior problema de prática mediúnica dentro da casa espírita é falta de estudo. Falta de educação mediúnica. É aí que a coisa pega. Irmão, mas o preto velho, ele pode estar nesse movimento nosso. Não pode? Pode estar como? Assim, aqui na doutrina aqui espírita. Não só pode, como deve, porque a doutrina é feita para esclarecer. Não, porque eu já vi gente, médium, recebendo espírito de preto velho, mas, meu Deus, muito bonito, não fala daquele jeito, fala normal, quando a gente... Fala normal, se comporta normal, sem problema nenhum, e dá o nome dele normal. Isso, nada de... É por isso que o problema não é da entidade, é do médium. Isso, que fica acalentando ilusões de formas ainda muito materialistas. Doutor, aí no caso ele se apresenta como um preto velho porque a gente vê mesmo que tem encarnações onde você se sente mais, não diria confortável, mas é onde você se reconhece melhor, que você evoluiu ou... Não é assim. Não? O que é que um escravo... Qual é o maior problema e o sofrimento de um escravo? Seja preto velho, seja é ele ser obrigado a ser subserviente de uma força que ele não concorda e ele vai ter que engolir aquilo ali a vida inteira. Eu pergunto para você, é certo ser subserviente? Então por que eu quero que ele continue sendo subserviente? Aí as pessoas, não, mas é uma atitude de humildade. Isso não é humildade. Isso é atitude de subserviência. Humildade, a gente já falou, a pessoa vai fazer o máximo que está ao alcance dele. Entende? Não é ele ficar com aquela forma subserviente para que as pessoas fiquem com pieguismo em cima daquela entidade que está lá trabalhando. Não é desse jeito. Se é dentro da casa espírita, entende? Ele vai se comportar como uma entidade normal, não com esses preconceitos todos. Entende? Eu estou falando da comunicação dentro da casa espírita. Eu ainda não falei das outras seitas que existem. O que eu quero que você entenda é isso. Se ele está se comunicando desse jeito e é da entidade, então ele ainda está na atitude de subserviência para tirar lucro, para tirar proveito. Isso até certo ponto é um vitimismo. E a gente vai colaborar com isso? É aí que está o problema. Entende como que é? Então as pessoas ficam nessa atitude superficialista, fazendo isso com que penetre dentro da doutrina espírita, chegando ao ponto do que está chegando. Entre pessoas que, em nome da doutrina espírita, ficam só psicografando o livro nesse teor, entende? Ubanizando a doutrina. Isso não é correto. Não é correto. Não é por aí que a gente deve seguir. Quer trabalhar? Trabalhe como entidade livre.
Porque você agora no mundo espiritual, você está livre. Você não está sendo subserviente a ninguém. Os únicos escravos no mundo espiritual são aqueles que sofrem obsessões. E se ele não está sofrendo obsessão nenhuma, ele está sendo obsessor dele mesmo. É o que Kardec chama de auto-obsessão. Essa definição de auto-obsessão de Kardec está na Revista Espírita de 1863, no primeiro volume lá que ele faz um estudo sobre os obsessos de Morzine. Vai ler lá que ele fala muito bonito a respeito dessa auto-obsessão. Mas eu quero entender e eu quero acreditar que a maioria das vezes isso dentro da doutrina espírita, volta a falar, dentro das casas espíritas, é preconceito do médium. Do médium. Eu não consigo entender. Vê se você entende. Então aqui é a irmã veneranda, é a equipe espiritual de irmã veneranda, essa entidade sublime que está lá no nosso lar, que todo mundo já ouviu falar dela, entende que já bateu de cara assim, cara batendo papo com Jesus, coisa e tal, tem pão duro. Então, em nome dela, essas entidades todas sublimes que vão comandar uma reunião mediúnica aqui dentro, vai deixar aqueles irmãos escravizados de encarnações anteriores. Você acha que a irmã veneranda vai ser conivente com isso? São coisas que você tem que pensar, gente. Porque eu tenho certeza que não vai ser. Ela, entenda, eu não sei quantos mil bônus horas ela já tem, que tem um negócio extra lá em nosso lar, porque ela não dorme, ela não descansa, ela não tem repouso, ela trabalha o tempo todo, ela ajuda todo mundo, todos lá no nosso lar. Até o André Luiz chegou lá, que não era o João ninguém, ela arrumou o Horinho e foi lá conversar com ele. E o Ministério da Regeneração é sob a égide dela, ela construiu aquilo ali tudo, os palácios todos. Aí vai chegar uma entidade que está aprisionada na encarnação anterior, trabalhando de uma forma subserviente, e ela vai ficar olhando para isso aí, deixa, né? Não cabe, né, gente? Não, olha, eu falo uma coisa com toda sinceridade para vocês. Eu não vejo problema nenhum de uma casa espírita direcionada que falte assistência. Agora eu vejo muito problema, mas muito imenso, dos encarnados que trabalham nessas casas. Porque levam todos os seus preconceitos para dentro da doutrina e fazem do movimento uma bagunça terrível. Isso eu vejo. E quando você chega, chama a atenção, o nego ainda fica com... Não tem isso. Não tem isso. O que é certo, deve ser certo. E se você se predispõe a ir ao encontro da doutrina, é porque essa doutrina vale muito mais do que seus conceitos. É porque essa doutrina foi mandada por Deus para a gente se esclarecer. Então, se você quer viver dentro da doutrina, você vai estar sempre mudando, aprendendo, se construindo, se edificando, e não trazendo seus preconceitos para que você vá batendo de frente, indo de encontro, fazendo o oposto com a doutrina. Isso sim deve ser questionado. Isso sim tem que ser analisado. Porque presta bem atenção. Chega-se ao ponto de colocar esses irmãos, entende, como sendo os grandes protetores da reunião mediúnica, das casas espíritas. Então leva o nome de irmã veneranda, mas na prática é algo muito diferente da doutrina. E aí? E aí como é que fica? Gente, a gente sempre bate na mesma tecla. Deus deu para cada um de nós um anjo da guarda, um espírito superior, um espírito benévolo por natureza, que te conhece e sabe Deus quantas encarnações, que convive contigo dia e noite,
E o problema é que a gente se distancia dele. A gente se distancia dele para ir atrás de coisas que são mais leves, sabe? Porque para trabalhar a gente não gosta de trabalhar, mas quer que a coisa seja o menos difícil possível, sabe? E aí você esculhamba as coisas. Porque o nome disso é esculhambação mesmo, sabe? E a gente não deve ir atrás dessas coisas. A gente deve ter um pouco de bom senso para estudar, para questionar. Será que isso é desse jeito mesmo? Será que está dentro da doutrina? Será que cabe uma coisa dessa? Cabe. Se chegar um irmão desse jeito, dessas formas, custa você esclarecer, dizer que não precisa ser daquele jeito. Eu conheço irmãos que trabalham aqui, que eu sei qual é o modo que ele trabalha em outros locais, entende? Nas outras seitas religiosas, mas ele trabalha direitinho aqui, não dá numa boa. Isso quer dizer o quê? É um espírito que tem uma lucidez. Ele está adquirindo formas diferentes para trabalhar em locais, porque ele tem essa capacidade de adquirir uma forma diferente de acordo com a circunstância que aquele médium está oferecendo para ele. Então o problema não é a entidade, que é a boca, seja lá o que for. O problema é o médium, gente. É aqui que eu quero tocar a coisa. Tem que os problemas somos nós que criamos. Entende? O Divaldo fala nisso abertamente. Que a entidade, quando chega desse jeito, você deve esclarecer, como esclarece qualquer pessoa, qualquer irmão necessitado. Do mesmo modo que os irmãos necessitados vão querer escutar, ou não vão querer escutar, vão querer aceitar, ou não vão querer aceitar, eles também vão querer aceitar, ou não querer aceitar, ué, paciência. Quantos livros você vê que o mundo espiritual, essas casas, essas coisas, tem seus redutos de defesa? Tem, mas não são prisões. A defesa é para não deixar adentrar o que não tem merecimento. Mas os que querem sair, aberto, tem lá no nosso lar. A sobrinha da dona... a sobrinha da mãe do Ulisses. Dona Laura, que chegou lá, ficou inconformada porque tinha deixado o namorado aqui, que o namorado ia ficar com outra coisa e tal, e saiu de lá e foi encontrada depois toda arrebentada nas trevas por aí. Então, é isso que você entende. É desse jeito que a coisa funciona. Você for ver no livro E a Vida Continua, é a mesma coisa. Quando a Eveline chega no mundo espiritual, que vai fazer um trabalho de esclarecimento na região de Bralina, ela encontra o ex-namorado dela. E ela traz para ser esclarecida. E ela fala lá no livro, entende? Essa entidade já penetrou aqui a casa. Já foi esclarecida, mas ela não quis ficar. E ficou lá na região do umbral, fazendo as preservadas que ele fazia lá. Então, são essas coisas que a gente tem que entender, sabe? Para que, entendendo isso, a gente tem um pouco mais de maturidade e de esforço para dizer, puxa, eu tenho um anjo da guarda aqui, é batuta, meu, foi Deus que me deu, ele me acompanha há não sei quantos encarnados, por que eu vou me recusar a ele? O que é que Santo Agostinho fala no anjo da guarda? Quantas vezes eu tenho que questionar meu anjo da guarda? São ilimitadas vezes, entende? E ele mesmo pergunta mesmo, que a gente está aqui para isso. Aí eu, em vez de cultivar meu relacionamento com o meu anjo da guarda, eu esqueço dele, porque eu quero uma coisa que seja mais material, mais palpável, que meus olhos da carne vejam, entendem? E não, está errado. Isso não está certo. Dentro da doutrina espírita não está certo. Existem outros meios de trabalho que eles querem para trabalhar? Existe. Podem trabalhar? Pode, não tem problema nenhum. Mas aí é problema das outras seitas e da aceitação dessas entidades, como eles vão querer trabalhar. É assim isso que a gente tem que entender. Entende? Então, que a gente coloque isso na cabeça da gente e entenda que o maior empecilho nosso ainda são os médios. Ainda são as pessoas que organizam o trabalho mediúnico. Porque cá para nós, o trabalho mediúnico tem que ter um organizador. E um organizador que sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, e que faça.
Porque se ele não tiver pulso sobre ele mesmo e sobre a organização, vai dar problema. Vai dar problema. Compreenda, gente. A doutrina está aí para todo mundo aprender a estudar. O livro dos médios está aí para isso. Você vai organizar um trabalho mediúnico sem conhecer o livro dos médios? Sem estudar a profundidade do livro dos médios? Você vai tratar com irmãos que você não tem conhecimento do mundo espiritual, se é irmão de sofrimento ou irmão revoltado? Você já leu pelo menos no livro Diálogo com as Sombras, que aquilo ali eu acho que é uma raridade para a pessoa que quer trabalhar em reunião mediúnica, tem que ter pelo menos conhecimento daquilo. Mas eu comecei já entendendo um pouco isso aqui, que a minha Miranda trouxe para a gente. Então tem que ter um organizador, tem que ter uma equipe de médios, entenda? Médium tem que evoluir, tem que melhorar. E tem que ter o esclarecedor, que também tem que melhorar, tem que evoluir. Não é o esclarecedor que vai tratar com preconceito? Como é que vai levar esclarecimento se ele tem preconceito demais? Então você faz a coisa certa, porque se você não fizer a coisa certa, o mal vai se infiltrar. E vai se infiltrar por quê? Porque Deus deu tudo certo para você fazer, e você não fez de acordo com o que Deus deu. Você acha que vai dar certo? Pensa na tua cabeça se vai dar certo. Deus diz assim. Você vai, não precisa de tanto, não. A gente faz. Eles cuidam. Porque a maior ilusão é essa, sabe? Eles cuidam. Quer dizer, a responsabilidade é deles. Gente, eu torno a repetir. Eu tenho certeza absoluta que eles estão cuidando e cuidando muito bem. Quem bagunça a coisa somos nós. Somos nós. Porque para bagunçar é um desleixo total. Para faltar a reunião é uma beleza. Qualquer coisa falta. Às vezes eu atendo meus pacientes lá. Vejo certo paciente lascado mesmo, sofrendo. Tá? Você fala, pai, ficam pelo menos 3 dias em casa para melhorar. Não, doutor. Posso até levar seu atestado, eles até vão me liberar, mas eu perco a cesta básica. Vai me fazer falta. Eu vou trabalhar doente tudo. Tá bom. Vá. É assim que faz na reunião mediúnica? É assim que faz na casa espírita? Ou o primeiro empecilho que tem faltou. Por quê? Não. Eu estou com o nariz entupido. Não, estou com uma dorzinha aqui. Aí eu se pergunto, mas se fosse para trabalhar, para ele receber o dinheiro dele lá, para vender a cesta básica, será que ele ia faltar? Porque se ele não falta isso do ponto de vista humano, você imagina a responsabilidade que tem quando você vai lidar com múltiplas vidas de encarnações desses irmãos que estão esperando por ele. Quando eu falo que é o médium que bagunça, é porque somos mesmo, está entendendo? E isso não tem que ficar, não vou falar para que fulano não fique assim, assado, vai sensibilizar. Problema dele. O meu problema é o que está sobre a minha responsabilidade. O de vocês é sobre a responsabilidade de vocês. A cada um será dado segundo o seu merecimento. Ponto. Mas não é porque o outro está fazendo equivocado que eu vou ser conivente com o equívoco dele, não. Porque o espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então o que é que eu tenho que fazer? Me esforçar para fazer o bem. Não é que eu seja o bem por excelência. Não é isso que Deus espera da gente. Deus espera filhos, trabalhadores no caminho do bem. E não no caminho dos seus preconceitos. E não vivendo de sua superficialidade. E não fugindo da sua responsabilidade por qualquer coisa. Então que esses irmãos cheguem, serão bem acolhidos, são igual a todos. Acolhidos, são consolados,
são esclarecidos, são direcionados. Querem ir? Ótimo. Não querem ir? Ótimo também. Respeitemos a escolha deles. Do mesmo modo que eu quero que respeitem as minhas escolhas. Porque é aí que está a lei de justiça. Respeitar o direito dos outros, do mesmo jeito que eu quero que meus direitos sejam respeitados. É aí que está o problema, que a gente deve ser muito bem esclarecido. E que se tiverem dúvida, perguntem. Porque isso é um assunto, como a gente está falando, adentrou a doutrina espírita. E está levando à superficialização de muitas reuniões mediúnicas. Então isso faz parte, é por isso que ele fala, ele está aproveitando a deixa, falando de algo que não tem no livro, mas é algo que está acontecendo dentro das casas espíritas. E a gente tem que ter o bom senso para ter um conhecimento mais aprofundado da coisa e procurar fazer certo, só isso. Então Deus não quer os filhos já perfeitos, mas quer que os filhos se esforcem no caminho da perfeição. Que a gente vá em busca da nossa perfectibilidade, porque vai ser esse esforço nosso querendo ser melhor que vai estar dando energia para essa atmosfera espiritual que nos envolve, para também ser melhor. Não tem cabimento eu ficar alimentando subserviência de irmãos que já desencarnaram. Isso é um ato grave da minha parte. Isso não é humildade da parte deles. Humilde é aquele que ama mais a